Quero convidar a Santa Igreja do Senhor a abrir as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, o verso de número 25 ao verso de número 34. É um texto muito conhecido, porém Deus tem suas maneiras de falar, de trabalhar. Creio que Deus irá falar contigo, conosco nessa noite. Amém? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso de número 25. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou diz amém? Diz assim a palavra de Deus: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que o alicerce do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pegaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa, e tomando-os eles consigo naquela mesma noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Pode se assentar, dando glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Para este culto de domingo, culto intitulado como culto da família, permita-me, Deus, nessa noite intitular esta mensagem com o seguinte tema: o propósito para um terremoto. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ao decorrer de todas as Escrituras e da Bíblia Sagrada, veremos Deus trabalhando por intermédio de seus propósitos e desígnios na vida daquele a qual Deus o escolheu. Deus sempre salvou e sempre fez com que o seu povo viesse a entender que Ele era aquele que poderia os salvar de qualquer problemas ou adversidade e até mesmo de si mesmo. Quando falamos acerca da salvação, iremos falar que Deus sempre quis preservar o seu povo, o povo da aliança. Quando nós falamos sobre isso, o primeiro povo que Deus irá fazer um pacto ou uma aliança será com a família de Noé. Deus, olhando para a terra, disse Deus que iria destruir toda a terra devido ao pecado, devido tudo aquilo que estava sobrevindo sobre a nação. A Bíblia então neste tempo irá dizer que Deus irá separar a nação, o povo e a casa de Noé para que viesse a ser salvo. Deus sempre irá entrar na casa de alguém, para dentro da casa dele e dentro da família dele, mostrar que o projeto ainda não morreu. Escute isso: Deus jamais irá fazer um propósito, Deus jamais irá fazer um plano, Deus jamais irá fazer uma promessa para que a promessa caia por terra. Quem fez a promessa constituída
Deus, foi Ele mesmo no jardim do Éden. Deus então vai salvar a família de Noé, mostrando para quem estava em volta: quem quiser pecar, peca, quem quiser errar, erra, mas eu ainda salvei a família de Noé, porque Noé era íntegro, Noé temia o Senhor, e Noé também andava com Deus. Eu já abro a minha boca para profetizar, dizendo que na tua casa entrará salvação, que Deus reservou a tua família como instrumento de Deus para a sua glória. Dentro da tua casa não haverá morte, dentro da tua casa não haverá vida, não haverá pessoas sendo destruídas enquanto você estiver temendo o nome do Senhor. A segunda aliança que Deus irá fazer com Abraão. Deus irá, dentro deste período, levantar Abraão e dando uma promessa a Abraão, que Abraão seria abençoado, mas para que a bênção de Deus viesse sobre Abraão, Abraão teria que obedecer à voz de Deus. Quando falamos sobre isso, teremos que inserir no coração da igreja, pastor Aristide, que a bênção do Senhor não vem de qualquer maneira. A bênção de Deus, ela vem com obediência. Abraão alcança porque obedeceu ao Senhor. Abraão alcança a promessa porque andou nos caminhos em que Deus mandou para ele andar. Eu prego para uma geração que aprendeu que para receber a bênção é comprada. A bênção não é comprada, a bênção é com obediência, a bênção é com renúncia, a bênção é levando aos caminhos de Deus o coração com sinceridade e com verdade. Abraão vai receber a promessa e Deus vai cumprir, porque Abraão obedeceu. Só existe promessa e cumprimento dela se você obedecer. Mas pastor, eu vejo tanta gente sendo abençoado, eu vejo tanta gente prosperar, eu vejo tanta gente obter que nem serve a Deus. Não misture as coisas. Ser próspero espiritualmente não significa que tu vai ser próspero financeiramente. Tem gente que é próspero financeiramente, mas não tem prosperidade espiritual. A maior prosperidade que a igreja obteve de Deus, ela foi semeada através de Cristo. E o próprio Cristo vai dizer: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas juntei tesouro no céu, onde o ladrão não mina, onde o ladrão não rouba. O tesouro da igreja não está aqui embaixo, mas está lá em cima. Aqui você pode não ter casa, mas lá em cima tu tem mansão e palácio. Aqui você não pode se vestir de ouro, mas a casa que tu vai entrar é rua de ouro e muro de cristal. Oh glória! Aqui tu pode ter ausência, mas lá em cima Deus te supre. Eu prego para a igreja que vai subir, eu prego para a igreja que está com os olhos no céu e está querendo se afastar daquilo que está embaixo. Deus vai fazer e preservar a família de Abraão. Deus, quando faz promessa a Abraão faz o que Deus manda. A Bíblia diz que por onde Abraão passava, Deus honrava. Aí eu lembro do que Paulo fala: eu não vou correr atrás de bênção, a bênção me seguirão. Nos dias e no tempo atual, a campanha é campanha da prosperidade, o culto da vitória, o culto da bênção. Para quê? Para a igreja lotar. Prosperidade aqui é fruto da
amigo, é trabalhando, é obtendo resultado, é abrindo mão de algumas coisas para chegar lá. Abraão, por onde passava, Deus ia o abençoando. Não precisava de Abraão correr atrás e bater na porta de ninguém. Me ajuda aí. Abraão não fazia isso. O próprio Deus provia tudo para Abraão no tempo dele, para mostrar para Abraão que a promessa fez. Mas quando ele andou em obediência, o cumprimento veio. Isso eu prego para crente que está entendendo, irmão, que não adianta você ter de tudo aqui e lá em cima não ter de nada. Abraão vai chegar um período que o próprio povo de Israel vai passar por determinada circunstância. O povo de Israel vai para o Egito. O povo de Israel vai aparecer no deserto, passando por dificuldade, por apertos. Deus sempre provia o que era necessário para o povo de Israel. Sabe qual é o problema de muita gente? É que não aprendeu a se contentar com o que tem. Deus provia o pão e a ordem de Deus é: vocês não vão guardar para amanhã não. Vocês vão comer hoje porque o amanhã pertence a mim. É eu que vou prover o amanhã para vocês. E Deus provia, não faltava nada. Quando a água e a escassez dela vinha, Deus ordenava a Moisés, toca na água ou na pedra ou fala com ela. Quando ele tocava, a água jorrava. Era Deus dizendo: eu tiro da onde tu menos espera, para provar que eu sou Deus. Eu não dependo de provisão humana, eu não dependo de recurso humano. Eu tiro da onde você menos acredita que vai sair. É de lá que eu vou fazer jorrar. Só você que está entendendo, pelo amor de Deus, levanta a mão para receber. Talvez tu chegou aqui e está precisando de uma provisão. É Deus falando: descansa, obedece, porque quem vai fazer vai ser eu. Oh, glória! Ao decorrer da história, todos os santos profetas de Deus viveram em escassez. Jesus Cristo não teve uma vida regalada, Senhor, igual todos nós pensamos que ele teve. Não. Muitas das vezes Deus mandava apenas a provisão. Prova isso, pastor. A Bíblia vai dizer que em certo período Jesus estava pregando e Jesus vai olhar para os teus discípulos e vai dizer: nós não temos pão para a multidão, nós não temos como sustentar. Aí os discípulos viram para ele: mas mestre, nós não temos dinheiro para comprar pão para todo mundo. Daqui a pouco, lá da multidão, vem um rapaz, um jovem. Ele vem trazendo 5 pães e 2 peixinhos. Oh, glória! A Bíblia vai dizer que Jesus agora, ele vai levantar os 5 pães e os 2 peixinhos ao céu e vai render graças ao Senhor. Quando ele rende graças a Deus, Deus multiplica um pouco e faz dele muito. Oh, glória! Enquanto tiver alguém agradecendo pelo muito, pelo pouco, Deus vai te colocar. Enquanto tem alguém agradecendo pelo pouco, fica tranquilo, porque o muito de Deus ainda vai chegar. Deus vai usar quem ninguém esperava, um menino. Porque tem hora que Deus precisa nos surpreender, irmãos. Tem hora que Deus precisa mostrar pra gente que não é do nosso jeito, mas é do jeito dele. A Bíblia então nos diz que no ministério de Jesus, a mensagem de Cristo era salvação. Jesus não curava sem propósito. Jesus curava, estendia a mão e a palavra final é: vai, a tua fé te salvou. Seja curado, vai, a tua fé te salvou. Não é assim,
vida é 3. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. É Jesus olhando para aqueles que estavam em volta, talvez preocupado com a conta que ia vencer o mês que vem, talvez preocupado com o alimento que talvez estava prestes a faltar. Aí Jesus vai virar para ele e vai dizer: vocês vão primeiro buscar o meu reino. Pode ficar tranquilo que não vai ficar assim não. Eu vou acrescentar o que vai faltar. Eu não vou deixar faltar para você. Quem vai acrescentar vai ser eu. Mas para você receber, primeiro tem que ter prioridade. Primeiro é meu reino. É Deus dizendo: trabalha para mim, que eu trabalho para você. Paulo, agora eu entro no texto, estava sofrendo por causa da perseguição por libertar uma mulher. Paulo vai ser lançado dentro da prisão junto com Sila. A Bíblia vai nos dizer que neste momento Paulo é amarrado pelos pés no tronco e lançado dentro da prisão. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas adoravam e oravam ao Senhor. Dentro dessa noite, irmão, eu vos trago uma palavra que dentro do meu coração, muito tempo que Deus não falava comigo, e não dessa maneira. Porque quando eu li Atos capítulo de número 16, eu achava que Deus derramou um terremoto por causa da oração e por causa do louvor. Eu creio, mas o propósito principal não era esse. O principal propósito de Deus em proporcionar o terremoto não era por causa da oração e nem da oração que eles estavam fazendo. O principal propósito, porque dentro daquela cadeia existia alguém precisando de salvação. Dentro daquele lugar precisava alguém ser liberto e salvo por Jesus Cristo. Oh glória, eu sou pregador e muitas das vezes eu preguei e Deus não falou comigo desse jeito. Deus me usava dizendo, e eu creio também nisso, que através da adoração o terremoto desceu. Mas a mensagem dessa noite é propósitos para um terremoto. Em decorrer de toda a história, Deus imprensou o seu povo para fazer o teu povo entender que eles precisavam ser salvos. O presbítero Ciro leu aqui no livro de Isaías, que diz: a mão do Senhor, os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, e nem a tua mão encolhida para que não possa salvar. Esse versículo não está dizendo sobre uma bênção. Esse versículo está falando sobre salvação. O povo de Israel estava em cativeiro precisando de ser salvo. Os cânticos já não saíam da boca deles. Os sacrifícios eram em vão. A idolatria estava dentro de Israel. Aí Deus vai usar o profeta: enquanto vocês clamar, o meu ouvido não vai estar encolhido, e nem a minha mão agravada, e nem a minha mão encolhida, para que não possa salvar. O propósito de Deus fazer o terremoto, muitas das vezes, que simboliza em nossa vida. O terremoto muitas das vezes é uma enfermidade. O terremoto muitas das vezes é um problema que bate em nossa porta. O problema muitas das vezes que vem, a gente não entende, é Deus fazendo terremotos acontecer para que a gente se aproxime dele. O terremoto naquele dia era para isso, é para a salvação, não era para destruir ninguém, não era para mostrar para Paulo e Silas que eles eram servos de Deus somente, era para que uma alma se salvasse. E a pergunta de Deus para mim e para você é: até quando Deus vai proporcionar terremotos acontecerem na tua vida para te salvar?
Quando Jesus fala sobre o que iria sobrevir na terra nos finais do tempo, Jesus falava acerca dos terremotos, das maremotos, dos sinais. Esses sinais evidenciavam a volta de Jesus. O terremoto era para essa finalidade. Quando alguém olhasse para um tremor na terra, alguém estava dizendo: Jesus está prestes a voltar. A gente escuta lá fora dizendo: a maremoto está lá, as guerras estão lá fora, os terremotos aconteceram, mas ainda tem gente dentro da igreja que ainda não entendeu que Deus está proporcionando terremotos em nossa vida para entender que nós precisamos dele para ser salvo. E a palavra de Deus para a tua vida nessa noite é: entra logo no caminho de Deus, procura logo o caminho de Deus, senão as coisas vão apertar mais para você. O cárcere abre, e a Bíblia diz que o carcereiro fica com temor e tremor e com medo. Ele pula dentro do cárcere, e quando ele vê as prisões abertas, ele viu que uma catástrofe tinha acontecido e ele estava prestes a perder o que tinha, que era o seu emprego. E talvez poderia ter sido levado à morte por isso. Ele toma da espada e vai para tirar a sua própria vida. Quando ele faz isso, Paulo grita: não faça isso contigo. A mensagem de Deus para você ainda é a mensagem de Paulo: não faça isso contigo. Ainda há esperança para você, ainda há esperança para a tua vida, ainda há esperança para a tua casa, ainda há esperança para a tua família, ainda há esperança para o teu sonho, ainda há esperança para os teus projetos, ainda há esperança para você. Eu tenho que falar isso aqui, irmão. Tem gente que ora a Deus durante muitos anos e não vê mudança dentro da casa. Tem gente que ora a Deus muitos anos e não vê Deus fazendo nada na família dele. O testemunho do Paulo, irmão Valdeir, de Silas, é o testemunho que a igreja precisa dar. Paulo está passando por tudo, está ferido, está machucado. Ao invés de você ver Paulo reclamando, murmurando, falando mal do que aconteceu, mal dos irmãos, Paulo está adorando a Deus e glorificando o nome do Senhor. Eu preciso falar isso. Tem gente que passa por uma provação, o marido é infiel, os filhos é infiel, aí chega em casa falando mal dos outros. É falta de testemunho. Paulo e Silas vai dar testemunho e Deus vai testificar ao carcereiro que eles poderiam ajudar. Como que você quer ajudar alguém se você está precisando de ajuda? Como você quer aconselhar alguém se você não está firmado? Como que você quer auxiliar alguém se a tua vida ainda não está do jeito que está? Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Paulo está passando por tudo, mas Paulo está adorando. Glória a Deus! Tem gente que nem apanhou ainda, a perseguição não veio, mas só vive reclamando. Reclama de tudo, reclama da vida, reclama do marido, reclama da esposa, reclama dos filhos, reclama dos pais, reclama do trabalho, reclama da igreja, não sabe parar de reclamar. Isso é falta de agradecimento. Isso é falta de reconhecer o que Deus já fez e que nós não precisamos de mais nada para adorar. Eu não preciso de mais nada para adorar. Eu não preciso que Deus me dê alguma coisa. Eu não preciso que Deus faça mais nada. Ele já fez. Eu não preciso alcançar mais nada, porque eu já alcancei. E a melhor coisa que eu alcancei foi a graça de Deus na minha vida. E o carcereiro, quando pula, ele vai chegar ao questionamento: o que é que eu vou fazer para me salvar? Aí
igreja do século 21, irmãos, é uma igreja que precisa conhecer mais a Deus. É a igreja que precisa conhecer mais a palavra. A gente vive ansioso, sabe por quê? Sabe por que muitas vezes a depressão vem, a ansiedade vem? Porque a gente não está do jeito que queria estar. Porque a gente não tem o que queria ter. E essa é a verdade. E a gente já tem o que precisa ter. Deus já nos deu o que a gente precisava ter. Tem gente que não tem a metade do que você tem, mas vive só agradecendo a Deus. Tem gente que não tem a metade e nem 1% do que você tem, mas está lá todo dia adorando e glorificando ao nome do Senhor. Isso é falta de gratidão. Isso é falta de reconhecer a Deus. Talvez essa não foi a palavra que você queria ouvir, mas eu quero continuar batendo essa tecla até Jesus voltar. Se você não está satisfeito com a tua vida, o problema não está na ausência de Deus te dar algo, está na tua comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus tem plenitude, está satisfeito, está feliz, está contente, está alegre. A gente encontra em Cristo tudo o que precisa, irmãos. Para quem não tem um pai, Ele é o nosso pai. Para quem não tem um amigo, Ele é o nosso amigo. Para quem não tem um consolador, Ele enviou o Espírito para consolar. Para quem não tem uma palavra para nos dar, Ele tem a palavra e é Ele que é a palavra, o dono da palavra. Nós temos tudo em Cristo, mas estamos procurando no lugares errados coisas que nunca iremos encontrar. No teu pai tu não acha, na tua mãe tu não acha, no teu esposo tu não acha, na tua família tu não acha, no teu trabalho tu não acha. Somente em Cristo. Ele veio para trazer a plenitude, para completar o vazio que existia em nós. Só através dele. E eu termino dizendo que o terremoto que foi dado por Deus foi para trazer salvação. Quando eu olho para isso, eu encerro dizendo que Paulo vai escrever em Romanos, no capítulo de número 8, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu desígnio ou pelo seu propósito. Quando Deus tem propósito na vida de um cristão, na vida de alguém que Ele quer salvar, Ele envia terremoto para você entender que tu está no lugar errado, que tu precisa de uma mudança, que tu precisa acertar o teu caminho, acertar a tua vida, que você precisa encarar a realidade do que está acontecendo. Deus não faz nada sem propósito, mas o que Deus faz para colaborar. Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a luta vem, o terremoto vem, a gente não entende, mas é Deus colaborando. É Deus querendo te aperfeiçoar. É Deus querendo te trazer mais perto. É Deus querendo que você ora mais, que você jejua mais, que você lê a Bíblia mais, que você se aproxima mais de Deus. E as ferramentas do aproximamento de Deus não mudaram. É oração, palavra e jejum. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero terminar orando pela sua vida nessa noite, irmãos. Talvez você tenha se preocupado com muita coisa e não tenha se preocupado com o que é importante de verdade. Talvez você tenha preocupado com o casamento. Talvez você tenha preocupado com a sua família. Talvez você tenha se preocupado com a sua finança. Talvez você tenha preocupado com o estudo. Mas você não está se preocupando com aquilo que é principal, que é a sua salvação. A salvação do cristão é insubstituível.
ela não tem preço, mas foi paga por um preço alto, que se chama o sangue de Cristo derramado. O sangue de Cristo é aquele que pode te salvar, é aquele que pode mudar a tua vida. Eu quero orar por você nessa noite, igreja. Eu quero orar para os irmãos. Talvez a ansiedade tenha batido a tua porta, talvez você está procurando respostas, talvez você está procurando saídas, talvez você está procurando o que fazer, mas você no meio disso tudo se perdeu. Você deixou o primeiro amor, você deixou as primeiras obras, você deixou de buscar como tu buscava, deixou de orar como você orava, deixou de jejuar como tu jejuava. Deus quer mais de você, Deus quer mais de nós. A boda do Cordeiro está próxima, irmãos. É coisa que a gente tem que pregar todo dia. A salvação está prestes de nós, mais do que antes. Cada dia que se aproxima, Deus está mais perto. A vinda do Senhor é algo iminente. Tem gente que não acredita, é ateu, mas ele não vai mudar o que Deus vai fazer. Mas nós, como igreja do Senhor, estamos aqui para dizer que estamos esperando a volta do nosso amado. Oh glória! Quem entendeu, irmão, que não existe lugar melhor do que o céu, não se preocupa mais com as coisas da terra. Quem entendeu que o céu é melhor do que qualquer coisa, ele está disposto a deixar tudo por Deus. E essa reflexão fica na sua vida nessa noite. Eu não sei o que você precisa deixar, o que você precisa mudar. Talvez seja a ira, talvez seja a raiva, talvez seja o palavrão, eu não sei, mas Deus te conhece. Seja o que for, deixe hoje. Faça um propósito com Deus. Volte para Deus de novo. Estar na igreja não é ser igreja, irmão. Tem gente que está na igreja, mas está tão distante de Deus. Já não acredita mais em milagres, já não acredita mais na palavra, já não acredita mais no que Deus pode fazer. Isso tem se perdido, não é lá fora, é aqui dentro que a gente precisa estar vivo, irmão. É aqui dentro que a gente precisa acreditar. Eu não dependo de ninguém para isso, eu dependo de mim e de Deus. Fecha os teus olhos nessa noite, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Deus querido, Deus amado, Pai da glória nesse momento, Deus santo nessa noite, oh Deus, estamos aqui com uma igreja do Senhor, Deus, a igreja a qual o Senhor resgatou, comprou com sangue, oh Deus, a qual o Senhor pagou um preço na cruz, nos provando, Deus, que nos amou. Pai eterno, nós te glorificamos, oh Deus, e estou aqui nessa noite para declarar para o Senhor, oh Deus, que nada é melhor do que estar em tua presença, nada é melhor do que o Senhor, nada é melhor do que o céu. Deus, que esse sentimento seja implantado no nosso coração, na nossa alma, oh Deus, e nada mais, oh Deus, nos dê desejo e vontade a não ser estar em tua presença. Eu lhe clamo, oh Deus, visita, Senhor, o teu povo, Deus, aqueles que se esfriaram espiritualmente, aqueles que perderam o amor, Senhor, visita agora, Deus, no poder que é no teu sangue, Deus, aqueles que perderam a esperança, Senhor, visita agora. Oh Deus, nós somos proclamadores, Deus, da tua palavra, e a tua palavra é esperança para o perdido. Deus, nessa noite, oh Deus, ainda que esteja perdido como filho pródigo, oh Deus, visita esta alma neste momento, oh Deus, que receba do Senhor, oh Deus, um abraço. Espírito Santo, inunda, Senhor, a cada coração, oh Deus, que venhamos ter o desejo de novo de orar, de buscar, de clamar, de vir para a tua casa com alegria, oh Deus, que em nome de Jesus, que tudo aquilo que tem nos impedido de entrar por esta porta, com alegria em nosso coração, oh Deus, que bata em retirada nessa noite, Senhor, no poder que é no teu sangue, Jesus, que as primeiras obras, oh Deus,
Deus, volte em nós, ó Deus, e que nós sejamos, ó Deus, o povo que traz o avivamento, o povo, ó Deus, meu Pai, que proclama a salvação, a fé, ó Deus, que em nome de Jesus eu oro também, ó Deus, por cada família que entrou por essa porta, Deus querido, nesse momento, ó Deus, que a tua presença envolva o teu povo, ó Deus, a casa dos teus filhos, ó Deus, visite a cada um, ó Deus, que essa palavra conclua em nossa vida e na vida dos teus filhos, ó Deus, se crermos no Senhor, seria salvo nós e a nossa casa. Visita os filhos dos teus filhos, o neto dos teus filhos, ó Deus, a cada esposa, a cada marido, ó Deus, a cada um, ó Deus, que ainda ora pelo teu familiar, ó Deus, que entre salvação como entrou na casa de Zaqueu. Pai, nessa noite eu entrego o teu povo em tuas mãos, como o Senhor nos trouxe, Deus, que o Senhor nos leve guardados, protegidos debaixo de tua potente mão. É o que nós te pedimos, Deus, e lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus.